Bom, agora eu vou contar um pouco sobre os ciclos, né? Porque dentro dessa construção de ciclo eu precisei desconstruir o que eu acreditava como modelo de treinamento ideal. Eu ainda vinha de um conceito, apesar de estar me atualizando ao longo do tempo, eu ainda tinha aquela pegada meio sala de aula, sabe? De construir um conteúdo, passar, por mais que eu também estimulasse já nesse conteúdo discussões através de pergunta, ainda tinha aquela coisa meio sala de aula. E, de fato, hoje, quando a gente olha para o desenvolvimento de liderança, esse tipo de conteúdo, ele não engaja. Então, assim, você colocar a pessoa lá para assistir, ela vai naturalmente desviar a atenção. E então, quando eu estava planejando a trilha, eu ainda estava muito com isso na cabeça, tem muito conteúdo que eu já usava, que eu queria trazer ali como referência. Então, virou um desafio, né? Como que eu crio uma nova estratégia de desenvolvimento? E aí, em fevereiro, saiu na Você RH uma pesquisa da Gartner que falava sobre as 5 prioridades dos líderes de RH para 2025. O primeiro item era o desenvolvimento de liderança. E essa pesquisa ela apontava que, apesar de as empresas, né, terem algumas que estão investindo em liderança, eles não conseguiam enxergar o real valor daquilo que estava investindo, eles não conseguiam ver o resultado na prática. E eles deram como sugestão, né, que é muito legal porque eles dão um problema, mas também deram a sugestão, era que os programas de desenvolvimento que fossem planejados, que estimulasse a conexão do grupo. Né? Então ali até nas sugestões eles falam, faça alguns team builds ali como referência, mas quando a gente pensa nisso, é um programa que cria conexão, onde as pessoas se conhecem e trocam experiências. E ali eu tive a resposta, né, de como que eu posso fazer. Primeiro, dando mais autonomia, né, criando ali coisas que são fáceis de usar e aproveitar o tempo que a gente tem essas coisas para, de alguma maneira, estimular a troca de experiência. E aí foi aí que eu defini como que seriam os ciclos. Então, cada ciclo, ele foi dividido, eu sempre penso no ciclo, né, primeiro, sendo executado com espaço de tempo de um mês, e é muito importante esse espaço de tempo, claro, a gente pode adaptar para um espaço de tempo menor, de acordo com a sua necessidade, mas o ideal seria um mês. Por quê? Porque nesse um mês, eu também dou um tempo para que as pessoas possam digerir aquele aprendizado que ela teve, né? De colocar em prática, de testar, de errar, de aprender. Então, por isso que é importante esse tempo um pouco mais longo. Se precisar fazer mais curto, dá para fazer. Eu já fiz em algum lugar, foi na ZUP e deu certo. Mas com espaço de tempo a gente ganha em termos de profundidade que eu consigo atingir com aquelas pessoas que estão ali passando pela trilha. Então, pensando nesse tempo de um mês, o ciclo ele foi dividido em 3 partes, sendo a primeira parte uma parte de aquecimento. Essa parte de aquecimento, inicialmente eu tinha até pensado, né, em pegar conteúdos que estejam relacionados com o ciclo e colocar para as pessoas assistirem, e aí eu entendi que eu poderia desviar, porque o conteúdo às vezes tinha uma parte que fazia sentido e desviava em outras questões. Então eu resolvi eu mesmo criar os conteúdos de aquecimento, pensando em conteúdo que seja rápido, que seja quebrado em partes, para que a pessoa possa administrar dentro de um prazo, né, de um período de tempo, como que ela vai se conectar com cada um desses conteúdos. E aí vem o primeiro insight, né? Eu pensei muito na plataforma do Classroom ou se você usar a Microsoft, né, do Teams, em criar um ambiente de aprendizado onde eu consigo colocar esses conteúdos e as pessoas consigam interagir, né, embaixo com os comentários. Quando você publica num canal, num grupo, essas pessoas elas têm ali aquele espaço de compartilhar. Então, do aquecimento, por exemplo, do primeiro ciclo, são 3 vídeos que somam no total 26 minutos. Ou seja, olha o tempo de dedicação, como é curto. E no final de assistir, né, no prazo, sei lá, de 10 a 15 dias, essa pessoa ela precisa comentar como aquilo se conectou com ela de alguma maneira. E aí o grupo, naturalmente, vai vendo como que as pessoas, o que elas estão colocando a respeito daquele mesmo conteúdo. Ou seja, se a pessoa colocar alguma coisa que a outra pessoa não percebeu e ela lê, ela já vai começar a refletir um pouco. Então a experiência começa a fazer ali o impacto. Depois, o que tem? Temos a sessão de troca. A sessão de troca, ela não tem apresentação. A sessão de troca, ela vai estimulando que cada pessoa vá trazendo aspectos. Então, eu vou acrescentando mais coisas, mas a gente faz, de fato, uma roda ali onde a gente vai trazendo experiências, exemplos,
coisas que viveram, e eu vou atuando nesse papel mais de facilitador, de ir puxando isso do grupo e de puxando tudo que a gente precisa para completar, né, o entendimento, e eu também consegui assimilar o que essas pessoas entenderam. E aí depois tem o pós-work, que é: eu entrego a ferramenta, eu posso até explicar ali no final da sessão de troca, mas essa pessoa, se ela tem a ferramenta, ela tem um vídeo também explicativo curto sobre como usar, inclusive no formato de tutorial. E essa pessoa, ela fica assim, ó, agora você fica com a missão de colocar em prática durante esse período. Se você conseguir colocar em prática, relata pra gente como que foi. E novamente, eu estimulo a experiência. Então, eu acho que esse modelo, ele me tira do conceito de sala de aula. Eu coloco tudo que é importante, né, e nesse aquecimento, e gero valor na entrega dos frameworks quando eu explico como que funciona. E a sessão de troca no meio e os comentários, eles servem para integrar a sua equipe e para garantir, né, que a gente vai conseguir extrair dessas pessoas experiências. E aí, por isso que um grupo misto, ele vai ser super importante para que a gente tenha ali um conteúdo mais rico. Nenhuma trilha vai ser igual a outra, porque a experiência das pessoas é parte do desenvolvimento. O Lead Tech Framework é um programa dividido em ciclos, simples e objetivo, que conectam a liderança com os desafios do dia a dia. Para saber mais sobre o programa, chama o Isaías pelo WhatsApp DDD 11 de São Paulo, número 988028320.